As mais belas histórias da literatura, agora no programa A Hora da História, com o escritor Julião Goulart. Boa tarde, estamos começando mais um programa A Hora da História, aqui pela Rádio Cultura AM 1110 de Florianópolis, a capital dos catarinenses. Na mesa de áudio está o José Paganini, apresentador e locutor, que também vai participar do programa. Por favor, Paganini, você já conhece o nosso convidado que está aqui. Faça as suas provocações. Nós dois somos provocadores e sempre aprendemos com ele, porque ele nos dá o retorno, aquele retorno de sabedoria e de um professor. Ele é o Adolfo Stutz Neto, professor, presidente do Grupo de Estudos de Astronomia, o GEA, do Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Ele é palestrante e consultor. Aliás, já uma ouvinte pediu que organizássemos uma palestra aqui no auditório da Rádio Cultura, porque ele é um grande palestrante e ontem já fez uma palestra também, estava me contando agora. A pauta do programa, entre outros, é calendários e datas festivas, origens e adaptações. Boa tarde, professor Adolfo. Boa tarde, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês, contigo, com o Paganini, com os ouvintes da Cultura AM, para conversar um pouquinho sobre as origens do calendário, aliás, de onde vem o nome calendário? Já por aí a gente já começa, né? Então tá com a palavra. Os romanos não são os inventores do calendário, mas são os inventores do latim, que dá origem à nossa língua. E dominaram o mundo inteiro, então muitas... O Império Romano foi o império que mais durou. Sim. Né? E os romanos, o primeiro dia do mês, eles chamavam de calendas. O primeiro dia de cada mês era calendas. Então daí vem a palavra calendário. Vem do primeiro dia do mês romanos. Eles não tinham um nome para cada dia, né? Mas o primeiro tinha um nome certo, que era o calendas. Bom, os calendários, eles são antiquíssimos na humanidade, porque assim que o homem percebeu que precisava marcar o tempo, e os primeiros a grafarem isso, a escreverem isso, foram os babilônicos e os egípcios, né? O calendário babilônico ainda é utilizado por Israel. Ainda usa o calendário de Israel, é o calendário babilônico. É o calendário lunar, que é a lua como referência? É um pouco diferente disso, né? Nós vamos, ao longo da conversa, explicar um pouco. Os egípcios tinham 12 meses de 30 dias. Isso é 360 dias. E ficava faltando alguma coisa, né? Mas eles não se importavam muito com isso, porque o importante para eles eram as 3 estações ou épocas do ano. Eles tinham a época em que o Nilo inundava as laterais, sedimentava a terra e a preparava para se plantar. Tinha a época que o Nilo se recolhia, e a época de plantar e a época de colher. Então o ano tinha 3 estações. Era inundação, plantio e colheita. E eles marcavam a inundação, que era quando eles tinham que se preparar para plantar, com o surgimento ilíaco da estrela Sótis. Eu explico, a palavra é feia, né? Ilíaco. É quando um astro surge junto com o Sol. De manhã, antes do Sol nascer, a estrela Sótis, sagrada para eles, quando ela aparecia, eles sabiam que o Nilo ia encher as laterais, as margens. Então, a Sótis para nós é a estrela Sírius, do Cão Maior. É a estrela mais brilhante do céu. Para os egípcios, ela tem um significado especial. Ali, eles marcavam o início do ano, digamos assim. E eles nunca se preocuparam muito com essa história de que está faltando. Eles perceberam que faltavam 5 dias e um pouco mais do que 5 dias. Eles perceberam isso, porque eles marcavam o ano com um gnomon, né, com a sombra, e perceberam que a sombra cada vez ia mais, começava a inundação com a sombra não no lugar ainda coerente, né? Mas eles não se preocuparam muito com isso, não. Deixaram a coisa do jeito que está. Os gregos, que depois vieram com o seu calendário, o calendário grego era extremamente complexo, tão complexo que praticamente foi abandonado. Os gregos viviam sem calendário, na prática, porque era muito complexo, era baseado nas lunações. O problema das lunações é que durante um ano de 365,24, isso. É 24 para ali, parará, parará. Esse é o problema, tá?
E, inclusive, é um problema que só foi resolvido pelo Papa Gregório XIII em 1582, quando estabeleceu o calendário gregoriano. Antes disso, esse problema não tinha sido resolvido, porque é 365 e um quarto. Então, a cada 4 anos, tu enfia um dia a cada 4 anos. Só aliás, que não é. Muito bem. O problema é que não é. Há uma diferença. Uma diferença que em 4, 8, 12 anos ela não se faz presente, mas em 100 anos ela começa a complicar. Diferença. Na época do Papa Gregório já estava o equinócio atrasado em 10 dias. Então, que ele resolveu de uma... Foi muito interessante, né? Um canetaço, né? Um decreto. Ao dia 5 de outubro, seguiu-se o dia 15, né? E as pessoas que faziam aniversário entre esses 2 dias protestaram veementemente, porque ficaram sem fazer aniversário. Mas como? Tinha que fazer uma correção, mas a correção ia incomodar alguém. Alguém não ia gostar. Os ingleses, por exemplo, eles só adotaram esse calendário no século XVIII, depois de Isaac Newton. Os russos só na Segunda Guerra Mundial. Século XX. Então, eles tinham o calendário juliano. O calendário juliano também era muito desorganizado, muito ruim, muito bagunçado, porque não considerava essa diferença. Usava 365,24, então, 25. Então, não compensava direito. Volta e meia, tem erro no calendário juliano. E foi isso que o Papa Gregório consertou, né? E, professor Adolfo, esse ano, 2016, é ano bissexto. Ótimo. É a compensação desse dia, né? Primeiro eu vou explicar aos ouvintes o que é o ano bissexto. As calendas, primeiro dia de março, os romanos perceberam que precisavam inserir um dia a cada 4 anos. Por tudo isso que conversamos agora. E em que dia inserir isso? No 6º dia antes de calendas de março. Então havia o dia bissexto antes das calendas de março. Por isso o nome é bissexto. Muito bom. Não tem outra razão para ser, porque o que tem a ver com o sexto? Tem a ver que os romanos introduziam esse dia extra no 6º dia antes das calendas, ou o primeiro dia do mês de março. Hoje não é bem assim, hoje é o 29 de fevereiro, 28, né? Que, em hipótese alguma, é o 6º dia antes de março, mas na época de Roma era assim. E é uma pergunta que se faz, algumas perguntas, por exemplo, como é que eu vou saber se o ano é bissexto ou não? Por essa diferença que o ano não tem 365,25, mas 365,240078 alguma coisa, em um determinado número de séculos, isso começa a dar erro mais uma vez. Então, se o Gregório contratou um astrônomo que foi muito feliz no seu cálculo. Então, a pergunta que se faz é o seguinte, se um ano é bissexto ou não. Eu te pergunto, o ano 3000 será bissexto? Eu sei que tem uma matemática de dividir por... O ano 3000 é divisível por 4. Mas também isso não basta, né? Não basta. Então, assim, você precisa fazer a seguinte pergunta. É divisível por 4? É. Ótimo. Será bissexto. Mas, é divisível por 4 e é divisível por 100? Não é divisível por 100. Então, é bissexto. É divisível por 4? É divisível por 100? É divisível por 4 por 100? É divisível por 400? Sim, é. Então, é bissexto. Não é. Não será bissexto. É o caso de 3000. O ano 3000, apesar de ser divisível por 4, não é divisível é divisível por 100, mas não é divisível por 400. Então, não será bissexto. Não será bissexto. Uma regrinha boa aí. É uma regrinha boa, mas é complexa, mas é boa, né? E tudo isso o Papa Gregório fez para sedimentar a data da Páscoa, que a data da Páscoa na cristandade... eu ia fazer a próxima pergunta, essas datas a data mais importante. Essas datas móveis aí. Carnaval é móvel, Páscoa é móvel, por favor aí, os nossos ouvintes estão curiosos, professor. É complicado, já adianto que é complicado, porque se adotam dois parâmetros a Cúria adotou para a determinação da Páscoa. A primeira ideia da Páscoa é a seguinte, que é a primeira lua cheia após o equinócio primaveril boreal,
No hemisfério norte? Isso? Hemisfério norte. Para eles, era muito importante a primavera, porque o inverno no hemisfério norte, como nós sabemos, ele é extremamente agressivo. Nova York está vivendo uma tragédia das neves hoje. Europa é a mesma coisa. Europa, eu conheço um lugar, por exemplo, eu estive no verão, forte verão em Praga, que é latitude 40, acima de Paris. E eu, quando cheguei no hotel, achei estranho que... Calor de dia, calor. Achei estranho um acolchoado na cama. Digo, mas, pô, os caras estão doidos. Você acha que eu vou dormir embaixo de um negócio desse? De dia, verão, o sol brilhou até 10 horas, 10 e tanto da noite. Assim que o sol desceu, amigo, caríssimos, a temperatura de 30 baixou para 10. Tchum, rapidamente. Então o frio lá é uma coisa séria, extremamente séria. E a primavera era a representação do renascimento, da ressurreição da vida no hemisfério norte. O verde voltava para as árvores, para as plantas. Então, a data de Páscoa, ela tem esse significado e ela é escolhida nessa época propositalmente. Não é uma coincidência, é proposital, porque a Páscoa, que é uma herança cristã judaica, né, dos judeus, que por sua vez é uma herança babilônica, que é uma herança também relacionada a esse fato de que a natureza se recompunha e se tornava favorável à existência do ser humano. E tudo renascia. Tudo renascia. Então, certas festas religiosas, a gente não pode se esquecer que datas, como a gente falou há pouco, dos calendários confusos que existiam, mesmo o calendário juliano, o calendário de Júlio César, na época de Cristo, que era o calendário juliano, ele é totalmente irregular, muito mal feito, e não era seguido à risca. Eles não intercalavam o dia, às vezes esqueciam de intercalar o ano bissexto. Então, até a própria data do nascimento de Cristo é uma hipótese. Não se tem certeza absoluta, porque não há como calcular em função dos escritos e de tudo mais. Ainda mais as escrituras, né, dos apóstolos, que foram feitas 200 anos após a morte de Cristo, né, mais ou menos nessa época, acho que estou certo nisso, né? E não havia absolutamente uma coerência de datas. As datas não são coerentes. Então se adaptou. Por exemplo, na história antiga babilônica e egípcia, o deus Horus, deus do tempo, era filho de Osíris, deus máximo Osíris. Interessante. Era filho de uma virgem também e nasceu em 22 de dezembro. Então, quando o cristianismo tenta uma data para o nascimento de Cristo, não tendo absolutamente a coerência nos escritos para saber em que data ele nasceu, adapta da região da Mesopotâmia e do Egito, da região onde nasce o cristianismo, adapta uma data que é coincidente com a história de Cristo. Então, o 25 de dezembro é uma adaptação. Né? Não se sabe. Por exemplo, existe um marcador, a estrela de Belém. Não é verdade? Quem era a estrela de Belém? Olha que os astrônomos já bateram cabeça para descobrir quem era a estrela de Belém. Até hoje. Não foi um cometa, senão outros povos teriam registrado, não foi. Há uma hipótese bastante, não diria provável, mas factível, que nós estamos vivenciando agora. Quem acordar cedo, por favor, acordem cedo. Para ver aquela conjunção. 5 horas da manhã, no leste da ilha, ou em leste, quem tiver o horizonte leste limpo e escuro, nós temos na ordem Mercúrio, Vênus, Saturno, Marte e Júpiter, um atrás do outro, os 5. Vai acontecer que Vênus é muito rápido, anda muito rápido no céu, e Mercúrio também. Mercúrio vai ser difícil visualizar, ele é muito perto do horizonte, mas os outros são facílimos de ver. É provável que naquela época houve uma conjunção entre Vênus e Júpiter, que são os 2 planetas mais brilhantes do céu. E essa conjunção, quando se aproxima muito, se torna um verdadeiro holofote. Vênus é um holofote.
a estrela d'alva, que na verdade é um planeta. É um holofote. Junto a Júpiter, que é o segundo planeta mais brilhante, uma conjunção dos dois, transforma aquilo numa coisa fantástica. E que fica durante alguns dias, talvez até uma semana no céu. Tempo suficiente para que os 3 reis seguissem a estrela de Bethlehem, né? Ou o que é possível que tenha sido uma conjunção desse tipo. Cometa não foi. Estamos conversando com o professor Adolfo Stotz Neto, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, astrônomo. Agora, Paganini, vamos começar a provocar o nosso professor, porque dizem que, professor, que a humanização de uma ciência tão tida como materialista, a física. Mas eu lhe conheço, nós o conhecemos lá da Universidade Federal, consultor também da arte, teatro, com a Carmen Fossari, a nossa diretora, aliás, consultor científico, As Luas de Galileu Galilei, que eu participei como ator, foi uma graça de Deus, e teve também a sua orientação, a sua pesquisa, e está pesquisando agora também, eu sei porque estou fazendo parte lá, do novo espetáculo Einstein em Luz, da Carmen Fossari. Agora, vamos ver o que a ciência, o que a física pode nos dar de contribuição para a psicologia. Existe uma lei da ação e reação, que até Einstein fez umas frases: a vida é como jogar uma bola na parede. Se você joga uma bola azul, ela volta azul e assim por diante. Já conhecida metáfora, figura de linguagem. Joga com força, ela volta com força. Isso, volta com força. Por isso que tem que estar preparado quando jogar uma bola na parede. E outras metáforas também. E de que forma que nós podemos, por exemplo, através da resiliência, que é um termo da física, e que também a psicologia se apropriou, a administração, de que forma que... Isso é porque é difícil explicar a física que usa essas metáforas? Algumas questões dessas metáforas que tu estás me colocando, elas são conceitos físicos avançados, mais profundos, eu diria, que você precisa ter um certo estofo base, conhecimento da física, e nós temos um problema sério. A física é muito mal ensinada, ela é ensinada como resolução de problemas, né? Você aprende física no colégio, 150 problemas para resolver, você fica louco para resolver o problema. E a física não é isso. Está no dia a dia. A física é a observação da natureza e as leis da natureza. A questão matemática é para você levantar um prédio, calcular o poder da turbina de um avião, o motor de uma geladeira, desse bendito ar-condicionado que nos refresca nessa canícula de 2016. Então, a física, ela é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Ela tem certas asserções, certas confirmações que você vê na prática. Quando você acende o fogo do fogão e coloca água na chaleira, ela fria, o que vai acontecer daqui a pouco? Ela começa a ferver, a tampinha da chaleira começa a balançar. Por quê? Porque o vapor transformado sobe, bate na tampa, resfria, a tampa fica molhada por baixo, condensa, isso é condensação. Quer dizer, todos os fenômenos são observáveis por qualquer pessoa. Não há por que complicar. Primeira pergunta que eu devolvo para ti. De quem é essa frase? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí, Paganini, é com você, eu pulei fora. De quem é essa frase? Muito boa tarde, professor Adolfo, boa tarde, Julião. Realmente, essa frase aí é tão conhecida, mas eu reconheço que me deu uma falha na memória. Interessante essa frase. Todos que se lembrarem vão responder do Lavoisier. Eu tinha conhecimento agora que o senhor falou justamente, é o nome desse francês que eu tinha conhecimento como foi se fosse... decapitado pela Revolução Francesa. Mas de quem é realmente? É dele? E não é dele. Ela passou para a história como dele, e essa frase é de um grego muito mais antigo chamado Epicuro. Os epicuristas eram pessoas que eram monges, porque eles viviam na pobreza, não se preocupavam com os bens materiais e filosofavam o tempo todo. Epicuro é o autor dessa frase, e não se sabe por que cargas d'água ela passa para a história como sendo de Lavoisier, porque talvez Lavoisier tenha dito algo parecido, dizendo que numa reação química a massa se mantém, ela não se perde, e ele estava errado, ele não conhecia
de uma certa forma ele tem razão, mas há uma possibilidade de perder massa. De perda de massa. Agora, vamos lá, solte uma... A resiliência. Algumas montadoras de veículos sonham em ter já dizem que já existem os para-choques com resiliência, quer dizer, eles se deformam e depois eles, dependendo do impacto... Desdeformam. Ele volta à forma que saiu. A psicologia diz que nós, seres humanos, que sofremos depressões e que com capacidade, usa a resiliência, volta ao seu estado, ou se recupera. É verdade. A resiliência é algo que começou a aparecer depois que se descobriu a borracha. Ou seja, no século XVII, XVIII. Antes disso, não sabia muito bem o que era resiliência. O Isaac Newton, quando propôs a lei da ação e reação, a toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, ele não conhecia a resiliência da borracha. Por quê? Se você der um soco nessa mesa aqui, a mesa devolve o soco na mesma intensidade a tal ponto que você vai machucar a mão. Podemos tirar para o nosso dia a dia isso aí, né, professor? Se eu sou agressivo com uma pessoa, normalmente ela vai ser agressiva com a palavra. Mas a resiliência é essa capacidade de absorção de choque, sem deformação permanente. Agora, provocando já quase no final do programa, e a entropia? Essa entropia que é um termo da termodinâmica e que é complicado mas... A definição da entropia é bastante complexa, porque é o seguinte, num sistema fechado, existe um crescente aumento da entropia ao se realizar trabalho até um certo ponto. E se desorganizar-se? As moléculas se agitam. Isso vale em termodinâmica para, por exemplo, caldeiras, motor de automóvel. Tudo se agita, aí aumenta a temperatura. Mas até um certo ponto. A entropia, ela diz que até um certo ponto isso vai acontecer. E a partir daquele ponto não haverá maior rendimento. Ou seja, há um limite. A entropia é o limite dessa realização de trabalho. E no nosso dia a dia, professor, o que nós podemos aprender na humanidade da física? Num sistema fechado, como é o sistema humano, que é um sistema fechado, é como se fosse um pistão de automóvel, nós vivemos dentro de certos limites e padrões. Nós estamos sempre desorganizando a coisa, porque quando eu saltei do carro, fechei o carro e vim para cá, eu alterei o universo. Claro, o meu carro não estava ali, agora está. Claro, a alteração é infinitesamente ridícula, é minúscula, mas ela existe. Se pegar uma pedrinha no chão... Colocar ali, você alterou o universo. Alterei o universo. E a entropia diz que isso acontece porque os estados são irreversíveis. Ou seja, são coisas que só tem ida e não tem volta. Não adianta eu pegar a pedrinha e trazer para o lugar anterior, porque o tempo será outro. O tempo é uma seta de um só sentido. É uma dimensão só de ida. Só de ida, o tempo não volta. Então não tomar banho no mesmo rio 2 vezes... É outro rio. É outro rio. E a gente também, certamente... É outra pele. Professor Adolfo e Julião, tem uma frase de Albert Einstein: tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Exatamente, porque quando você tem um objetivo, foco, que o Einstein quer dizer que você tem que manter o foco. Uma meta. Quando você mantém o foco, essa energia vai te fazer levar o foco ao objetivo que você traçou. Se você começar a desviar de um lado para o outro, para ir para cá e buscar assim, desculpas para não fazer, o regime eu vou começar na próxima segunda e tal e coisa, que eu vou deixar de fumar só no carnaval que vem. Essas coisas que a gente sabe que não funcionam. Ou você mantém o foco e o seu objetivo, e aí sim. Aí está a energia que o Aí está a energia. Falou. A energia ela não existe assim gratuitamente no universo. Tem um preço e tem... E o preço é o teu esforço. É isso. O Einstein acabava dizendo assim, que quando perguntavam para ele, mas de onde você tirou essa ideia que ninguém teve? Ele disse, 1% inspiração, 99% transpiração. Mais ou menos isso, Paganini. Satisfeito? Muito obrigado, professor. Muito satisfeito mesmo. É uma imensa alegria tê-lo conosco e realmente nossos ouvintes internautas com certeza estão bebendo dessa sabedoria, viu, professor? Muito obrigado. Nos alegramos mesmo.
Agora, professor Adolfo, nós estamos quase no final do programa. Antes de dar o recado final aos nossos ouvintes no final do programa, vai voltar outras vezes, eu quero prestar uma homenagem ao astrônomo que fica contemplando o universo, buscando os mistérios que são tantos. A homenagem é: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena, que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte que empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos não podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Alberto Caieiro, em O Guardador de Rebanhos, poema 7, heteronômio de Fernando Pessoa, a nossa homenagem aqui da Rádio Cultura ao astrônomo, aquele que procura entender e responder como, que é o cientista. Obrigado mais uma vez, foi um prazer fantástico, muito bonito esse poema. Aliás, a arte e a ciência, a própria bandeira da Universidade Federal de Santa Catarina diz isso: artes et ciência. Arte e ciência têm que caminhar de mãos dadas, porque se complementam. Não há ciência sem arte, não há arte sem que se esteja fazendo ciência. E a poesia, puxa vida, nada mais bonito do que a poesia para que você possa expressar toda essa gama de sentimentos que os seres humanos possuem dentro de si. E então, para encerrar, eu diria assim que é necessário que tenhamos o princípio da inércia nesse aspecto. Qual é o princípio da inércia? É que um corpo tende a se manter no movimento em que estava, sem nenhuma força ao contrário ou desviar do seu movimento uniforme. Isso se chama, na psique, de teimosia. Mas uma boa teimosia em que a gente acredita e vai acreditar sempre que arte e ciência são os dois fatores importantes para que você possa viver uma vida plena de natureza e felicidade. Nós conversamos com o professor Adolfo Stotz Neto, astrônomo, que voltará ao programa, e a Maria Celeste Kellerman está pedindo que organize uma palestra aqui, eu já falei no programa, sobre com o saber do professor. Um abraço para Modesto Carro Loureiro, Porto Alegre, Gerson Ribeiro. Um abraço para Maria Aurora, de Campinas, São Paulo, graças à Rede Mundial de Computadores. Para Ivo Luiz Viana, no Rio de Janeiro, professor da Fundação Getúlio Vargas. Um abraço para Elton Mendina, também lá do Rio. E para todos que estão sintonizados aqui na Rádio Cultura AM 1110 de Florianópolis. Este programa será reapresentado no próximo domingo e em breve vamos postar na web para que possamos compartilhar com os nossos amigos e ouvintes. Muito obrigado, uma ótima semana a todos, uma bela segunda-feira, obrigado e que Deus seja louvado. Você ouviu A Hora da História, com o escritor e contador de história, Julião Goulart.